BTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. São 6 minutos agora para as 9 da manhã. O Bruno Mazzoni está na ponta da conexão e organiza graficamente as expectativas para Indifute e para Dolfute. Ô Brunão, bem-vindo, hein? Vamos sextar juntos. Meu garoto, quais são os pontos que você destaca na perspectiva do dólar e da Bolsa Brasileira? Bom dia. Fala, Léo. Muito bom dia. Bom dia para todos vocês. Aí, saudações palestrinas frustradas, né? Ontem não teve jeito. Então, parabéns aos São Paulinos e São Paulinas que nos acompanham aqui no chat. Uma ótima sexta-feira para vocês aí no YouTube e também na TC Station. Vamos lá, Léo. Falando sobre dólar, estava acompanhando a conversa de vocês aí. Falando sobre os pontos, dólar futuro aqui. Vamos lá. Se ele abrir estável hoje, pessoal, continua com os mesmos pontos de ontem. Então, ontem foi formado ali o 4.807,5, tá? E já tínhamos o 4.802,5 do dia anterior. Pois bem, ficamos ali, continua, se for estável a abertura, DXY ainda desaba, tem a gordurinha para o DXY cair. Então, estou mais para o Gui, o Júlio, dólar subiu, oportunidade para se vender ainda. Até o DXY, logo a gente chega no gráfico dele. Eu vou falar um ponto ali, místico, gráfico, que pode ser uma paradinha, trazendo também suporte para o nosso dólar. A narrativa continua a mesma. Essa sexta-feira, pessoal, deve ser uma música um pouquinho mais morna, mas uma música idêntica à música da semana. Então, pró-risco, tanto nos gringos quanto também nos emergentes. Então, o mercado tradando aquele caixinhos dourados, que os bancos centrais, principalmente o Fed, conseguiu ali o seu trabalho em relação à inflação sem causar a recessão. Então, soft landing é o que está sendo tradado. 4.826 aqui é uma resistência, 4.834 também. E, pessoal, se rompermos toda a congestão de ontem, tá? 4.852 e o 4.855 são oportunidades já para se pensar ali em algum gatilho vendedor para o dolinha. Para baixo, 4.794,5, e aí eu tenho uma região um pouco mais forte técnica para hoje, 4.783,5, 4.767,5, 4.766. Finalizo o dolinha aqui com o mesmo viés da semana, talvez com um pouquinho menos de aceleração hoje, porque a semana toda foi de ganhos ali para o real, ou pelo menos de estabilização barra ganhos. Aí nós vamos agora para o mini índice, esse está um pouco mais complexo, caso ele abra também estável, pessoal, eu tenho 120,470 já, 120,360, fracos, mas é um suporte próximo. E aí, suportes um pouquinho mais fortes aqui, 119,875, 119,495, para cima, tá? 121,320, fraco, resistência, 121,90 era o ponto de ontem, continua hoje, já foi testado aí 2 vezes, 121,380, e aí eu termino, Léo, sempre falando aqui do 122,20, 122,25, 122,70. Ali, pessoal, um ponto bem forte vendedor. Caso o índice belisque ali hoje, pode ser, acho que a única oportunidade, um pouco mais de segurança ali, de você dar uma escalpelada na parte vendedora, Léo. Bruno Mazzoni ao vivo com a gente. Boa, Brunão. Pontos do Indifute e pontos do Dolfute devidamente sublinhados. Ô, Maestro Gui, a gente vai para a abertura do mercado de futuros de 1 minuto e meio, 2 minutos. Vamos lá na manchetinha, sublinhando, tua expectativa para curva de juros, moeda americana, Bolsa Brasileira. Curva de juros de ladinho barra para cima, adequando um pouco desse movimento técnico, Bolsa de ladinho barra para baixo, adequando esse movimento, né? As faixas de calor vermelhinha ali do Brunão sugerem muito mais as altas que a Vale pode tracionar, uma movimentação lateral barra para baixo que os demais tendem a contabilizar lucro. E por fim, os 4,80 sendo um grande suporte, trazendo até uma possibilidade de um fechamento cambial para cima. Então, hoje é morno, sextou da maldade com um dólar levemente para cima e uma bolsa levemente para baixo. Mas é um morno pro aquecimento da semana que vem? Com certeza. Ajustes para continuar o kit dos comprados, a sua aposta? Exato, todo mundo assim, ó. De olho nos balanços. Teve um delay, chegou quase a bala perdida, né? Você atirou, pomba. Aí internet de escada. Pronto, internet de escada. 8h59. Agora, você vê, o Beide entende que o próximo trigger de alta da Bolsa Brasileira estaria associado à temporada de balanços, mais até do que, ou pelo menos antes, da reunião do Copom, que deve cortar a Selic em 25 pontos base. Você acompanha o relator? Com certeza. Acho que a única coisa que muda dessa reunião do Copom é o SV ao meio. Aí logo em seguida a gente tem uma corrida dos atrasados na Bolsa de Valores. Você está dizendo que o corte de 25 já está no preço? Está no preço. É quase ninguém, né, acreditando na estabilização, na manutenção da taxa de juros. 0,25 é uma obviedade já para a Faria Lima e isso já está no preço.
Então, 0,5% é uma corrida dos atrasados em busca das compras, né, na Bolsa de Valores, e os balanços trimestrais é o que fazem com que a gente veja ainda o quão barato algumas empresas ou setores estão tracionando aí a movimentação compradora. E esse é o gráfico do DI, né, que também esboça uma reação natural, porque não tem como manter essa taxa de juros nos 3,75, vai estar descompassado totalmente com as expectativas do fim do ano. E aí uma altinha gráfica para depois chamar vendedor é muito óbvio. Olha só que interessante esse gráfico, DI 1F27, são contratos de juros DI, com vencimento em janeiro de 2027, e o Bruno estava salientando, agora ele traça essa linha amarela, que acaba trazendo ou traduzindo alguns dos principais topos e fundos. E veja só que interessante, a gente está vendo uma perspectiva para os 9,97%, o que contrata uma senhora redução da Selic até lá. Já se fala na taxa básica de juros entre 8% ou 9% ao final de 2024, final do ano que vem. E o mercado está se dividindo entre 12% a 12,5% para a Selic ainda neste ano. 9 em ponto, abertura do mercado de futuros. Vamos contar essa história para você, especialmente para a galera que chega e faz bonito. O Charles Ribeiro, que pergunta, já chegou e já likeou? O Maicon Trader também tá aqui. O Lu, o Sanbrazzo, querido ouvinte. Quem mais? O Alexandre, o Josevaldo, o Ike Grafista, o maior super-herói da Faria Lima, o glorioso Wesley Barreto, o Charlão, o Fábio Silva, o Rodrigo Brasil, o Luciano Casella. Os São Paulinos estão indo ao delírio no nosso chat. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, e bora lá para a abertura que me manda dizer, curva de juros para baixo. 4 pontos base e meio, por enquanto quebrando um pouco a perspectiva de uma eventual correção, ou dando um pouquinho do pitaco de que a curva de juros vai seguir caindo cada vez mais. Moeda americana subindo 0,25%, R$ 4,822. E o Ibovespa Futuro avançando 0,33%, 120.870 pontos. Nós não temos um gabarito. Abre brecha para a pergunta: quem está mentindo? Será que é a moeda americana que está mentindo? Será que é a curva de juros? Quem não mente é o painel Mover Pro, que destaca: vendas no varejo recuam 1% em maio, de acordo com dados do IBGE. O consenso apontava para o 0 a 0, hein? Atenção, varejistas. Em que medida isso aqui vai temperar a dinâmica das negociações dos papéis? O Guilherme Cunha responde logo na sequência. De um lado, é um dado mais retrovisor, se refere ao quinto mês do ano. Do outro, uma ducha de água fria quando se esperava uma 0 a 0 na foto de maio, veio -1. E na questão anual nós também tivemos frustração por tabela. O urgente é esse aqui. Vendas no varejo recuam 1% na comparação anual em maio. O consenso apontava para uma alta de 1,95%. Ou seja, há uma discrepância entre o que o consenso sugeria e o que o fato consagrou. Duas evidências preocupantes para o varejo. A única coisa que ameniza isso é que é um dado mais antigo. Mês de maio, nós já estamos indo praticamente para a segunda quinzena de julho. O mundo já girou algumas vezes. Em todo caso, se não estiver precificado isso, vai mexer com os preços. Melhor gancho impossível para eu trazer você para a roda, Gui. Para comentar essa curva de juros que está caindo 3 pontos base e meio em média, esse dólar que está subindo 0,25% a R$ 4,823 e esse Ibovespa Futuro que avança 0,26%, 120.810 pontos. Aqui a pergunta é quem está mentindo, se é que você acha que alguém mente. Em relação às evidências do IBGE sobre vendas no varejo, qual a dinâmica esperada para Via, Magalu, as varejistas brasileiras no pregão de hoje, Gui? Quem mente é o índice WIN, o famoso indião da massa. Ele quem está um pouco mais eufórico, né, e tende a ter algumas resistências com o passar dos próximos minutos, lá perto dos 121 mil e alguma coisa, e mais perto do à vista, inclusive, né, ele começa a tentar arrefecer. O dólar já foi tocar uma resistência, então ele já abriu mais forte do que o imaginado, então vou de olho nos R$ 4,80, e o venda no varejo é o final do massacre, né, esse dado é o final do massacre para Via, e um pouquinho mais de atraso na tese de Magalu. Então, de novo, quem compra Magalu tá olhando o ano que vem, tá olhando o final do ano, né? Dezembro/janeiro. Esse dado é realmente muito chato para quem tá comprado no varejo, que todo mundo já sabe também que o resultado do segundo TRI é negativo. Então, a compra do setor varejista é para você pegar
aquele movimento mais passivo de fluxo que vai entrar com a queda de juros, mas as empresas estão enroscadas na ponta fundamentalista da coisa. Então, índice já muito perto de uma resistência, dólar, a hora da verdade é que uns 20, 30 minutos que o mercado daí realmente acordou, sai da ressaca, e quem tá mentindo para mim, de fato, é o índice. Pois é, você entende que o Indifut não combina com 0,30% de ganho num dia como hoje, depois de todo o ganho acumulado. A moeda americana está em R$ 4,820, subida de 0,20. Mas a gente viu bastante essa semana o dólar abrir para uma direção e daqui a pouquinho enverga e vai para outra. Você estima que isso possa acontecer ou o dólar em queda é sonhar demais? É o meu... Falo com o coração ou com a boca? Com o coração é a queda, né? É realmente romper os 4,80 e fechar a sexta-feira já embicando para novas quedas aí, inclusive na semana que vem. Contexto global não me traz isso, né? Então, se for falar com a boca, pensar com a cabeça, com o que a gente vê no pré-mercado, sonhar demais com o dólar rompendo os 4,80 e ficando para baixo. Então, vamos ficar com a técnica, né? Que eu acho que é o mais imprescindível aí para quem nos ouve, principalmente dentro do curto espaço de tempo, porque se romper os 4,80 é um cenário bem otimista e gera uma expectativa interessante para a próxima semana, e caso não, é importante ele subir para trazer liquidez e semana que vem romper com uma maior consistência. Então eu torceria, né, vamos virar torcedor, que passasse desses 4,840 para que tivesse ali uma esticada na ponta compradora para chamar liquidez à ponta vendedora. O que a gente tem que trazer o viés continua baixista. Grande Guilherme! Bom, você olhou para o caldo internacional ao amparar racionalmente que a moeda americana hoje é para cima. Vamos ver se o Diego Kerber está atento às movimentações do DXY, como é que anda a magnitude desse indicador que contrasta a moeda americana com outras fortes pares e não deixa de servir de termômetro para nós aqui, pois não. Tô bem de olho no DXY, viu, Léo? E agora tá subindo 0,08%, já subiu com mais força logo no começo do nosso esquenta que a gente trouxe e agora tá em 99,86 pontos o índice dólar em comparação com outras moedas pares. Vou aproveitar que eu já tô com a palavra, Léo, também atualizar o cenário internacional como um todo. O Dow Jones Futuro está avançando 0,44% agora. O S&P Futuro está acelerando um pouco mais a alta para 0,13%. E o Nasdaq Futuro virou e agora sobe 0,04%. Bem tímida essa alta, mas ainda assim no positivo. Agora falando da curva de juros por lá, os yields de 10 anos estão subindo meio ponto base agora, chegaram a negativar durante um tempinho, mas agora voltaram a subir meio ponto base para 3,77% de rendimento, enquanto os yields de 2 anos têm um estresse um pouco maior, de 1 ponto base e meio para 4,65% de rendimento. Atualizando também a situação das commodities, o petróleo Brent está subindo 0,11%, na verdade está caindo 0,11%, $81,27, enquanto o WTI tem recuo de 0,16%, $76,77. Enquanto isso, olha esse minério de ferro lá em Singapura que está bem forte e não arrefece de jeito nenhum. 3,67% de ganho por lá, $114,35 é o preço da tonelada. E o DXY está subindo quanto? 0,09% agora, menos do que eu trouxe no comecinho do esquenta, digamos assim. Guilherme Cunha. Sonhar, mas um sonho impossível. Olha esse dólar aqui, ó. Tá subindo 0,05%. O senhor começou a sonhar, você falou assim, não, boca ou coração, boca ou coração? Boca. Só que o coração tá começando a bater mais forte, porque a moeda americana tá caminhando pro 0-0, Guilherme Cunha. Deixa vir, Léo. Deixa vir, porque inclusive se romper os 4,80 a gente sabe o destino. Que mas... é 4,758. Tem uma paulada pra baixo, né? Mas o Indifut também vem arrefecendo. Então tá esquisito, essa abertura não tá ainda condizente com nenhuma realidade, tá adequando muita posição. O índice futuro também se rompeu 120.600, tem um abismo significativo para cair. Então vamos acompanhar pelo menos até essas 9,5, que é as adequações. O dólar tende a negativar, obviamente, nesses próximos segundos, mas é os 4,80. É ali o bola mais 13 pontos para baixo, que é o segredo do sucesso, que já tem muita gente querendo tirar o sorriso da cara dos vendidos. Mas é isso, dólar para baixo e bolsa estabilizada. Se romper esses 120.600 agora, a gente pode ver também o índice futuro trazer uma volatilidade adicional. Você foi para um ponto que eu queria muito abordar. Você classificou com um adjetivo que eu acho que é o mais adequado. Você classificou como estranha essa abertura. E tá estranha mesmo, né?
Curva de juros está caindo agora 2 pontos base e meio a 3 pontos base. O dólar não tem direção clara. E o Ibovespa Futuro, que já subiu 0,30, agora renova a mínima intradiária em 120.630 pontos, 0,13%, caminhando para um 0 a 0. Dá a impressão que o mercado de futuros está esperando alguma coisa para se posicionar com mais veemência? Ou dá a impressão que tem pouco volume? Ou dá outra impressão que não essas duas? Por quê? Quando você olha para os destaques de agenda, Gui, veja se há algum grande evento contratado para hoje. Você vai ver que não. Nós temos alguns pontos importantes para monitorar, mas bem diferentes de um CPI ou um PPI que nós tivemos nos últimos dias. Aí estão vendas no varejo que já pagamos, movimentações de Lula, 9,6 tem preços de bens importados e exportados. Pô, se o Gui classificou PPI como não evento, imagine preços de bens importados e exportados. Tende a ter muito menos capacidade de precificação. Lula de novo às 10h30, aí você tem às 11 a confiança do consumidor da Universidade de Michigan, a contagem de sondas Baker Hughes no almoço de negócios às 2 da tarde, às 3 tem Haddad e às 22h30 a China traz o índice de preços de imóveis. Moeda americana no 0 a 0. Gui, eu fiz uma série de perguntas, te deixo à vontade, só registrar que a doleta zerou os ganhos, R$4,811 bola. Faltam agora 11 pontinhos para o dólar romper a faixa dos 4,80, é você, Gui. Vejo que não está esperando nada. Na verdade, Gui. o mercado está esperando os balanços e ninguém quer se posicionar antes dessas informações. Porque os dados econômicos já saíram. Esse mês não tem mais nada relevante que vai gerar um insight que mude toda a dinâmica ou tendência do mercado. Então, as bolsas continuam fortes, as moedas continuam num cenário mais baixista / estável, e vai ser a virada do mês que nós vamos estar flagrando aí alguns dados econômicos, naturalmente, payroll, toda aquela movimentação rotineira, mas é os balanços trimestrais. Então hoje ninguém quer se posicionar. Olha o volume dos últimos dias, hoje tende a ser catastrófico, né? Mas então isso contrata uma dinâmica lateral para a Bolsa até começar a temporada de balanços, ou eu estou exagerando? Sim, exatamente isso. Então a gente tende a andar nesse range, né, do 117 ao 122. Por isso que a gente fala agora, né? Putz, a bolsa tem mais espaço para subir ou para cair? Putz, infelizmente para cair, mas vai cair. É para ficar dentro desse range do 118, 122, até com que tenhamos aí a temporada de balanços iniciando e trazendo os principais insights para a bolsa. E agora o dólar, ele também, né, tem os 4,80 ali como um principal guardião desse curtíssimo espaço de tempo, tá arrumando para lá, já é 4,807 nesse exato momento. Então os próximos minutos tendem a contratar o rompimento ou não dessa faixa de preço. Então vamos aguardar, porque o mercado está nesse mesmo compasso, querendo antecipar qualquer tipo de trade ou de movimentação, vai se enroscar. Vai se enroscar. E aí tem uma última pergunta do Guilherme Cavalli, que eu vou te endereçar antes de trazer de novo o Bruno Mazzoni para a roda com os gráficos da Terra do Tio Sam. Inclusive nós tivemos aqui um pedido sobre os yields de 10 anos. Fran Locoselli. Bom dia, vocês poderiam fazer a análise gráfica dos yields dos treasuries de 10 anos, por favor? Bruno Mazzoni vai fazer em instantes, Fran. Um beijo em você, obrigado pela participação. Mas tem uma pergunta aqui, ó, do Guilherme Cavalli. Bom dia, Léo. Vocês acham que em agosto, com 0,25 ponto percentual de redução na taxa Selic, já começa-se a fazer preço nas empresas com alta alavancagem? Ô Gui, se você sustenta a tese de que já está no preço esse corte de 25 pontos base, a minha intuição manda responder ao Guilherme que não, porque já está no preço. Não muda nada. Vai mudar meio. Meio de novo, ainda dá uma corrida ali aos atrasados / desavisados, que vão perguntar assim, meu Deus, o que aconteceu que a bolsa está subindo? Que é o 0,5% e o mercado vai tracionar. 0,25 não impacta em nada. Ó, não impacta, olha o que eu vou te falar. Na economia real demora quase um ano para poder mexer no seu bolso. 0,25 quando você vai colocar instituição financeira, taxa de juros de cartão de crédito, cheque especial e crédito parcelado pessoal, muda em nada. O custo efetivo total ao 7 vai mudar em nada. O que vai mudar é esses bilhões de reais, milhões de reais de juros que tem nas empresas alavancadas. Mas 0,25 não muda em nada. Porque vai mudar 300 mil? 500 mil? Ô Gui, é dinheiro pra caramba. Pra Via, que já tem 1 bilhão provisionado. Então, não muda em nada. O meio começa a trazer... O que é interessante? Se começa com 0,25, a próxima reunião integra 0,25. Pode integrar 0,25. A expectativa do mercado é essa. Agora, se integra meio, ele não volta para 0,25. Ah, sim. Então, se ele integra meio, ele vai começar a ter uma sequência de meio em meio. Aí o mercado antecipa o juros futuro que é economizado por essas empresas. 0,25 não muda nada.
Lembrando que se ele entrega 25 a menos agora, ele pode entregar 50 na próxima. Exato. Se ele entrega 50 agora, Já é certeza do meio de não, novo. não rola ele entregar 25 depois. Este é Guilherme Cunha, ao vivo e exclusivo. Direto com Bruno Mazzoni, não sem antes falar das chinelas que cantaram. Porque a moeda americana, meus amigos, foi bater mínima em R$ 4,806. Aí bateu, voltou. O Pichote canta, bateu, levou. Aqui a chinela canta, bateu, voltou. R$ 4,812. 0,03% de ganho para a moeda americana. Ela foi beijar ali uma região de suporte, já voltou um pouco. Mas enfim, continuamos esperando uma direção mais clara para a doleta. O Ibovespa Futuro está avançando 0,19%, deu uma leve encorpada de alta, 120.700 pontos, e a curva de juros segue desidratando agora numa média de 4 pontos base em toda a extensão dela. Alô, Bruno Mazzoni, o Diego Kerber há pouco passeava por um pré-mercado americano que vai acentuando o viés de alta, o Nasdaq Futuro inclusive virou, passeava por um DXY que está subindo, é verdade, mas numa magnitude tímida, cerca de 0,08%, e passeava também por outros papéis ou ângulos dentro do gancho da temporada de balanços na terra do Tio Sam. Os gráficos da vida, o ajuste das expectativas e as commodities, sobretudo o minério de ferro que vai indo bem, muito obrigado para quem está comprado. Agora com você. Sem dúvida, Léo, sem dúvida. Vamos lá. Quero fazer só um comentário sobre o nosso dólar, pessoal. À vontade. Em relação também a vendas de varejo. Quanto mais fraquejar a nossa economia, mais forte ficará o dólar. Tá? Porque mais o Roberto Campos vai ter que ir pro cinquentinha que o Gui falou, ou alguma pressão mais forte que vai gerar um risco institucional entre executivo e BC, tá? Então mais forte vai ficar o dólar. O dólar tende a ficar forte, já com os novos diretores ali, a gente tende a ter no BC uma visão um pouquinho mais pro lado desenvolvimentista, um pouquinho mais dovish para a curva de juros. Então quanto mais dados e se rolar mais dados econômicos brasileiros fracos, mais forte fica o dólar. Pelo menos seria o meu trade ali, seria um trade ICOM positivo para os varejistas e positivo para o dólar também, né? Então seria uma dupla saída aí para esse momento de ciclo monetário e de precificação do nosso câmbio aqui. Falando sobre o DXY, pessoal, eu vou colocar o gráfico mensal para vocês para dizer o movimento dessa semana abriu mais um leque de queda. Esse leque, para mim, na minha opinião, tem os 98.510 e os 98.000 quase que bola ali como região de interesse, região de alvo. Então, todas as altinhas nesse contrato aqui do nosso mini dólar, vamos assim colocar, eu vou olhar para o DXY e ver que a melhor venda aqui casada seria se o DXY voltar para o 101.797, para o 102.860, porque ali é mais uma pancada de venda. Então, um candlezinho azul que aparecer aqui num próximo mês, por exemplo, no DXY, ainda será oportunidade de venda aqui, pelo menos até o próximo payroll. Acho que a gente tem essa narrativa aí de pouso suave sendo completa. Então o DXY hoje está estável, um pouquinho para cima. Ainda vejo o viés mais negativo, pelo menos até os 98.500. E um inscrito que pediu a gentileza de fazer análise técnica do yield de 10 anos, que eu colocaria aqui. O trade que a Faria Lima Gringa está fazendo nesse momento é de pouso suave. Nunca antes, na história desse mundo aqui, aconteceu. Então é a primeira vez que isso, o que está sendo, é um gerúndio ainda, né? O mercado está precificando isso, não é um fato, tá? Mas estão precificando que o Fed conseguiu subir juros o suficiente, quebrou ali um banquinho, mas conseguiu, né? Um banco importante, mas conseguiu ali, de certa maneira, não trazer uma recessão para a economia como um todo, tá? E a inflação segue para a meta, apesar do core tá bem acima, tá? Mas seguindo aí o mercado tá precificando então caixinhos dourados, o soft landing, o pouso suave. Então esse trade deve continuar, tá? Por isso eu acredito que a curva de juros americana o yield de 10 anos deve chegar aqui nos 3,64 nessa queda atual, até os 3,43 e ficar ali, travar. Então a temporada de resultado, eu acho que muito das empresas vão bater as estimativas, porque lá as estimativas estão para baixo, aí vai gerar mais a corrida para o risco, e a gente tem ali short em yield e long em TLT, né, que é aquele ETF de bonds de longo, se não me engano, de 10 a 30 anos ali americanos. Então esse trade deve continuar, tá? Até ali os 3,64, 3,43 e aí trava, tá? Para um próximo payroll, para um próximo dado econômico, e a narrativa pode mudar rapidinho, tá? Para recessão de novo. Por hora não, atividade econômica levemente aquecida, o payroll frustrou, mas não o suficiente para se tradarem ainda um certo crescimento com taxa de juros a 5 e pouquinho, certo? Então a análise técnica que eu traria ali, 3,82
fica como resistência, 3,64 como primeiro alvo, 3,43 alvo final. E aí trava em 3,60, 3,43 até a macroeconomia dizer para onde vamos. Se é para baixo, a minha tendência macro é que os Estados Unidos fraquejam um pouquinho ali em setembro e em diante, e aí vamos para 3,11, 3,25. Tem essa super queda, super fechamento de juros, mas esse fechamento de juros lá em setembro vai ser péssimo para o S&P e não vai ser legal como é esse momento atual, tá? Porque vai se tradear a recessão e não a soft landing. Nesse momento, até lá, o S&P pode fazer máxima histórica, então é muito bom frisar isso, não tem por que vender. Pessoal, acho que se você quer vender, tem que esperar mais dados macroeconômicos, e se não quer surfar, pelo menos diminui as compras ou fica neutro, né? Vai para a parte de bond, TLT, por exemplo, continua muito bem, obrigado, barato pra caramba, depois de ter apanhado com tudo que o aumento de juros do Fed, tá? Não me parece que a bolsa é a grande pancada lá nos Estados Unidos, né? O S&P. Nesse caso, o S&P 4.585 continua sendo alvo, pessoal. 4.587,5 aqui também. Estamos seguindo para lá. Uma baita de uma semana pré-earnings, né? Então a gente está vendo aí alguns resultados serem lançados. Muito provavelmente boa parte deles vai bater o mercado. E esse S&P deve tocar os 4.587. Muito difícil a vida para o swing trader, mas para o day trader vai buscando ali os suportinhos que forem sendo formados em gráficos de 1 hora, 15 minutos. Acho que a tendência tende a continuar durante a temporada de resultados. O petróleo demorou, pessoal, um suador danado aqui, mas a tendência, ainda mais agora com restrição de oferta Nigéria-Líbia ali, mais um punchzinho para o petróleo chegar, na minha opinião, aos 83,33, aos 83,37. Então o petróleo tem ainda essa quinzena aqui de julho compradora, pessoal, 77,34, grande suporte, depois de ter sido resistência por 7 semanas, então acumulou bastante. Acho que essa acumulação vai levar ao menos o petróleo a 83,33, 83,37. Então eu nas Junior Oils só seria limão de alface, começaria a desfazer alguma posição, ou compraria menos, passaria a comprar menos, a partir dos 83. Estamos no 81, temos ainda um chãozinho até os 83,33, o petróleo continua com uma ótica mais compradora. Minério também, muito técnico o minério, diferentemente do petróleo, ele é mais ágil, né? Então responde mais rápido, que fica mais legal na interação aqui do Expresso da Manhã. Então minério, beleza, 105,40, tocou lá, baita de uma cauda, e estamos de novo no 113, no 114, 117. Então do 113, pessoal, ao 117, eu já diminuiria as minhas compras aí na Vale, na Semin, etc., porque o minério é tático, não vejo julho sendo o mês em que o minério vai renovar a máxima do ano, por exemplo. Somente lá em setembro, mais para outubro. Então, taticamente, o minério perdeu o seu desconto e entra num justo. Entre 113, 117 até os 122,40 ali para mim. É um preço justo. A assimetria não é nem compradora nem vendedora agora para o minério. Deixa rolar. Deixa o trade subir, né? Porque o viés também é para cima para o minério de ferro, Léo. A menos que a China finalmente tire do bolso um pacote de estímulo mais agressivo que faça com que o preço do minério de ferro aí sim dê uma puxada. Bruno Mazzoni ao vivo com a gente, 9 horas 22 minutos. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.